Podcast Bancada Azulina. 18 de maio de 2014, Leandro Kivel marca o gol que mudou as nossas vidas. Mas antes de falar desse jogo, vamos voltar um ano na história. Vamos falar de 2013. Em 2013, Confiança monta um time dos piores que montamos na última década. Porém, o time até que começa bem. Nosso comandante, o ídolo e ex-jogador Nardélio Rocha, começa com 2 vitórias na Copa do Nordeste, incluindo uma vitória por 3-0 contra o Fortaleza, mas foi só o ânimo. Aquele time ainda passaria de fase na Copa do Brasil, mas jogo após jogo ele ia perdendo o vigor, caiu o técnico e por fim ficamos apenas em 3º lugar no Campeonato Sergipano. Com isso, fora da Série D, e aquele seria o último ano em que o Confiança ficou sem calendário nacional. Passou essa tempestade, volta 2014. O Confiança contrata um novo técnico, Givanildo Salles, que tinha sido campeão pelo Clube Esportivo Sergipe na temporada anterior, tinha feito até uma boa campanha na Série D, e começou mal. Os 6 primeiros jogos e nenhuma vitória. O time ensaia então uma tímida recuperação, vencendo algumas partidas pelo Campeonato Sergipano, empatou outras, mas a derrota para o Amadense foi o fim da história de Givanildo no Confiança. Sai Givanildo e entra Betinho, treinador do interior paulista, pouco conhecido, ex-jogador do Palmeiras de sucesso, com passagens inclusive pelo futebol japonês. Betinho chega e em seu primeiro jogo, Leandro Kivel, grande personagem desse podcast, faz 3 gols, vitória lá em Itabaiana contra o maior rival, 17 de março de 2014, com Sergipe 1, Confiança 3. E a partir dali, o time cresce rumo à história, rumo aos grandes feitos ao qual estamos acostumados hoje. Além disso, cabe destacar que aquele ano foi um ano polêmico. Foi o ano do fechamento do River Plate de Carmópolis, time novato que vinha assustando os grandes do futebol sergipano, fundado por ex-dirigentes do Confiança, que à época tinham fechado o time e voltariam a atuar pelo clube do bairro Industrial. Com o fechamento do River, herdamos a vaga na Copa do Nordeste de 2014 e alguns jogadores que são destaques até hoje, como o próprio Leandro Kivel, Wallace Pernambucano, Everton Santos, que ainda hoje marca seus gols pelo time azul. Chegamos então à fase decisiva do Campeonato Sergipano de 2014. Era 18 de maio, o jogo era em Itabaiana, época de Copa do Mundo, o Batistão passava por reformas. E a pergunta é, onde vocês estavam quando o Confiança ganhou do Estanciano por 3-1 com um gol histórico de Leandro Kivel? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e esse é o primeiro Bancada Azulina Retrô, onde a gente vai lembrar de grandes jogos que marcaram nossas vidas e nossa história, a história do Confiança e de sua torcida. E você, Fernando Santana, onde você estava aos 47 minutos do segundo tempo do dia 18 de maio de 2014? Fala, Mike, fala minha bancada, minha galera, tudo bom com vocês? Rapaz, eu vou te dizer sinceramente, a sua introdução, claro, foi ótima, muito boa para contextualizar. Eu não faço ideia de onde eu estava. 2014 foi um ano que eu acompanhei pouquíssimo Confiança. Eu fui fruto do acesso, né?
que até então minha primeira memória com Confiança vem ali do início dos anos 2000, depois em 2008, e aí eu fiquei um hiato meio longe, até por conta de a minha aproximação na família para torcer pelo Confiança. Era meu tio que me fazia mais torcer, que meu tio torce pro Botafogo, na verdade, e torce também pro Confiança. Hoje eu que faço, ele torce pro Confiança mais, fiz esse jogo virar, mas eu não faço ideia de onde eu estava naquele jogo. Eu me lembro de no outro dia na faculdade, o pessoal comentando sobre isso, mas na hora não faço ideia de onde eu estava. Bem, eu, antes de chamar os outros convidados, eu não assisti aquele jogo em loco. Aquela época de 2014, eu era pai recente, Rosa estava com 2 para 3 anos, e eu não poderia estar me ausentando muito. Os jogos todos eram em Itabaiana, então eu não conseguia acompanhar nenhum jogo da campanha do acesso. Eu ouvi pelo rádio. Eu lembro que eu estava na casa dos meus pais, ouvindo aquele jogo, e por alguma coincidência maldita, eu estava com a camisa vermelha. E aí quando eu me dei conta da merda que eu fiz, que eu tirei a camisa e joguei num canto, poucos minutos depois, Kivel marcou aquele gol e eu quase destruí o apartamento dos meus pais. E foi uma alegria imensa do sufoco que a gente tenha passado, a gente nem imaginava o que significaria aquilo ali, como aquele gol ecoaria por anos, como aquela bola que demorou uns 50 minutos no ar até entrar no gol canarinho seria tão importante. E você, Deni Fernandes, onde você estava aos 47 minutos do segundo tempo de Confiança 3, Estanciano 1? Chorando nas arquibancadas do Presidente Médici. Eu não aguentei e, assim, fui às lágrimas com aquele gol. Quem é torcedor, cara, das antigas sabe o quanto o caminho do Confiança é sofrido e o quanto aquele gol era importante. Obviamente a gente não imaginava a crescente que o Confiança teria a partir dali, né? Mas aquele jogo, fazendo só rapidinho aqui, não adiantando muito o assunto, aquele jogo foi um Confiança que, cara, duas coisas que me deixam... que eu lembro perfeitamente daquele jogo. Duas coisas que foram premiadas, que premiou o Confiança. Primeiro foi a disposição do time de nunca desistir naquela partida. E outra coisa, a torcida que compareceu, que pôde comparecer, obviamente, lá, foi aqueles que, assim, sempre acreditaram, mesmo Confiança chegando a hora, 45, 46, mas a galera não desistia, cara. Todo mundo ali na expectativa. E aí, meu irmão, quando fez aquele gol, como você disse lá, aquela bola, todo mundo olhando, demorou tanto para aquela bola entrar que todo mundo ficou na expectativa. Aí, meu amigo, quando foi gol. E outra coisa, a galera tava tão envolvida no jogo que pouco tava se importando com o que tava acontecendo aqui em Aracaju, no jogo do rival. Pouco. Ninguém tava nem aí. Tava todo mundo focado no Confiança. E aí, meu amigo, não teve jeito. Eu acho que nesse momento foi a terceira vez que eu me emocionei de Confiança. A primeira foi aquele gol de Edivan em 2001. A segunda foi o gol de Theo em 2009. E a terceira foi aquela que depois eu lembro que eu abracei a Ari, velho. Foi uma festa da porra, enfim. Momento único, mano. Momento único. Valeu, camarada. Inveja de estar lá com vocês. Lucas Oliva, onde você estava aos 47 minutos do segundo tempo de Confiança 3, Estanciano 1? Mike, boa noite. Mike, Edenir, Fernandinho, DG. Eu estava lá nas arquibancadas do Médici. Esse jogo é um dos grandes jogos da história do Confiança. Confiança 3, Estanciano 1. E esse jogo tem início na quarta-feira anterior, lá no Francão, quarta-feira à noite, quando o Confiança tomou 2-0 do Estanciano, com uma grande festa da torcida Canário Chopp, com aquela fumaça amarela, e o Estanciano metendo gol na gente, e caiu uma chuva torrencial, a gente voltou para Aracaju todo encharcado, com 2-0 no bolso, aqueles embates de Oliveira, lembram de Oliveira? Um volantão enorme, que marcava Kivel,
e eram uns embates da pega, um apertava na bunda do outro e tudo mais. E a torcida do Estanciano foi para Itabaiana muito confiante, porque tinha vencido por 2-0, e realmente eu encontrei com meu tio Marquinhos, que é um estanciano raiz, né? Lá na porta do Médici, e ele todo empolgado, a gente tem uma foto lá na frente do Médici, eu todo de confiança, e diferente do que Deninho relatou, eu acho que também a gente tava, claro, que eu nunca vi tanto marmanjo chorando, isso aí eu tô com o Deninho também, nunca vi tanto marmanjo chorando na hora do gol do Kiber, mas a gente tava ligado sim no jogo, no que tava acontecendo no João Hora, porque teve um momento que o Confiança tava ficando fora, e a torcida do Confiança meio que, pô, a gente tá fora, mas o Sergipe tava dentro da final. E depois, quando saiu o gol de Binho, saudoso Binho lá no João Hora, a gente faz um ufa, né? Porque o Confiança tá fora, mas o ex-rival também tá fora. E logo em seguida, o Thiago Santos escapa ali naquele corredor direito de ataque, ali onde antigamente ficava a torcida do Confiança, que agora a torcida do Confiança tá lá para a entrada da praça principal de Itabaiana, né? E ele dá aquela bola para trás, e Leandro Inquível, né? Aparece no bico da grande área, dá um tapa na bola, mágico, e como o Mike falou, a bola viaja quase 45 minutos até chegar no ângulo do goleiro do Estanciano. Realmente foi algo mágico, uma explosão fantástica. E eu estava na arquibancada com o saudoso Neto Brito, que não está mais entre nós, e também com o Felipe Leite. E eu nunca vi tanto marmanjo chorar, todo mundo chorando com esse gol de Kiver. Realmente foi mágico. Antes de comentar do jogo, mais especificamente, vamos falar do contexto, porque tantas lágrimas por uma fase semifinal. Não era bem semifinal, acho que era hexagonal, que classificava 2 para a final. Mas por que tantas lágrimas em um jogo de hexagonal final de Campeonato Sergipano, né? Como eu falei na introdução, o Confiança tinha ficado 2013 sem calendário. Então, eu lembro que foi um jogo... Nosso último jogo foi uma derrota para o Fortaleza pela Copa do Brasil, ainda em abril. E já tinha acabado o Campeonato Sergipano, só tinha sobrado essa Copa do Brasil. E aí a gente entra com Brasinha, que acho que foi o único jogo que ele fez pelo Confiança. Ele tinha se destacado pelo Estanciano e o Confiança achou que era suficiente trazer ele para encarar o Fortaleza. Acho que foi no PV esse jogo, nem no Castelão foi. E aí tomou um pau do Fortaleza e o ano acabou melancólico. Eu lembro que eu já tinha o Dragão de Aracaju na época, e o resto do ano era falando de vôlei, handebol, natação, polo aquático. Não tinha... O que a gente podia acompanhar do Confiança era isso, não tinha mais nada e foi... Mike, eu lembro que eu estava fazendo o curso de Direito numa universidade privada, e tinha uns torcedores do Sergipe chatos pra caramba, Saulo, entre outros, que viviam me sacaneando. E eu mesmo nessa maré ruim de 2013, o Sergipe era campeão do estado, foi campeão em cima do River Plate, né? E eu com a camisa do Confiança lá na universidade e tal, mal esperavam eles que em 2014 ia ser nosso ano, né? E aí eu ia tirar a onda, eu ia inverter a onda pra cima dele. Não, foi semifinal mesmo, viu, Mike? Você tava falando lá, mas agora me surgiu uma curiosidade aí. O Dragão de Aracaju é de que ano? Então, o primeiro embrião surgiu em 2011, mas de fato eu botei o negócio com domínio próprio, bem organizado, em 2013. Deixa eu tentar recuperar. Foi semifinal. O Sergipe fez uma semifinal contra a Socorrense e a gente contra o Estanciano. Pronto. Foi nesse jogo... E a final foi Socorrense. Que Orobó cometeu crime contra o Sergipe, né? Orobó e Binho. Isso mesmo. Orobó tava lá. Aí saiu a imagem de João Paulo, né? Que depois foi fazer sucesso no futebol catarinense. E era um franzinho do Sergipe, ele chorando. Chorando, aquela desclassificação no João Hora. Foi bom demais. Chora não, bebê. Pra contextualizar, Mike, assim, foi como você tava falando do River Plate, né?
o que aconteceu para o River Plate surgir e depois para acabar e deixar a Kiva na nossa mão, né? Que, claro, ele foi um cara importantíssimo para fazer esse gol, mas junto com ele vieram outros jogadores, né? O próprio Bibi, né? Everton. Veio também Pedrinha, veio uma galera, né? Altemar. Então foi algo que conspirou ao nosso favor mesmo. Não, e os rivais ficaram furiosos, né? Porque a gente herdou a vaga na Copa do Nordeste e tudo. Mas o time de prefeitura, né? Ele brota e desaparece assim, à mercê das decisões políticas, né? Do momento. Porque você vê, eu tava olhando aqui a carreira de Kivel, né? Até então ele já tinha rodado pra caramba no Sul, Sudeste, bateu no River Plate em 2012, aí começou a passear pelo Nordeste, jogou no Sampaio, até foi ídolo lá, né? Jogou também no Rival. E aí foi quando ele entra pelo Confiança em 2014. E aí realmente foi até um ano mágico para a carreira dele, né? Onde ele faz mais gol do que, rapaz, a Volkswagen. E Kiva, naquela época, ele se destacava porque sempre teve boa técnica, né? Era um atacante com boa técnica, quando a bola chegava, ele matava a bola bem, sempre chutava no gol, o goleiro que se virasse. Então, realmente, naquela época, juntando o físico, a capacidade física que ele hoje não tem mais com o passar dos anos, mas sempre foi um atacante muito novo e muito técnico, né, Leandro Kiva? Na realidade, 2014 foi uma junção de pessoas importantes no clube, né? Chegou a participação importante de trabalhar a administração e a gestão com a mão lá de Luiz Roberto. Teve essa questão de inovar, né? Trazendo um técnico que era fora daquele que se imaginavam quando trouxe Betinho, e até hoje segue essa tendência aí de técnicos mais jovens e tal. Teve a presença forte de Geraldo, né, liderando, sendo o líder dentro do gramado, sendo um líder do grupo, né, ali fora das quatro linhas, e juntando e fora que a gente tinha os aprendizados aí das porradas que a gente tinha tomado anos anteriores. Então, eu acho que o ano 2014 também foi muito importante pelo encontro de pessoas que agregaram bastante para a instituição, e que é hoje o legado que o Confiança está tendo, é colhendo os frutos desse 2014 aí, dessas pessoas importantes que contribuíram bastante para a instituição. Deninho, você foi muito feliz em lembrar do ídolo Geraldo. Que Geraldo, com a carreira consolidada, né? Ídolo por onde passou, futebol pernambucano, futebol cearense, futebol paranaense. Então, é um jogador, parece aqueles jogadores argentinos, né? Ele fez questão de voltar para o Confiança, é campeão estadual, até fazendo gol com Confiança, e sobe o time de divisão. É uma história belíssima de G10. Bem lembrado, Denis. Para você ver a figura de Geraldo. Rapidinho, Lucas, só para vocês entenderem a figura de Geraldo, a importância desse grupo. Na oportunidade de fazer aquele documentário lá, que a gente lançou em janeiro do ano passado. Porque essas histórias, as histórias em off são melhores do que as histórias, né, do que sai do documentário. Geraldo estava falando, eles têm um grupo lá daquela época, daqueles jogadores de 2014, e o Confiança até então ainda estava em débito com, não sei se já pagou, ainda em débito com jogadores, anos passaram daquele acesso, né, de 2014. E aí a galera, sempre chegava e consultava a Geraldo. Geraldo ainda era porta-voz do time, passado já 2 anos daquele momento, até naquela época do jogo do Flamengo lá, eu acho que até teve aquela coisa da renda do jogador. E aí, será que sai agora? Será que não sai? Para você ver a figura da importância de Geraldo. Geraldo ainda era o porta-voz dessa galera e reivindicar algumas coisas que estavam atrasadas ainda daquela época junto à diretoria. Para você ver como o cara tinha moral. Uma outra coisa que eu queria pegar carona também
na contextualização, é no evento Copa do Mundo, né? Nós sediamos, no caso, não um evento da Copa, mas abrimos um espaço para uma seleção utilizar como centro de treinamento o antigo Batistão, que veio a se tornar hoje, já caiu nas graças do povo, a Arena Batistão. Apesar de no início eu ter um pouco de resistência a isso, mas hoje já todo mundo já chama de Arena Batistão. Até agora estão querendo chamar de Arena Dragão. E isso, assim, a gente precisou roer esse osso em 2014. Lá indo no Médici, que hoje já não é mais Médici, né? Mas a gente precisou ir lá no Médici, ter essa distância, que eu tava olhando o público, né, desse jogo contra o Estanciano, deu 1.148 pessoas, né? Se for colocar que pelo menos mais da metade era proletário, pelo menos a gente devia ter aí na faixa de uns 800, né? Uns 800 proletários agraciados de estar lá nesse dia. Mas esse evento Copa do Mundo foi um salto de qualidade, até de visão, que contribuiu para hoje a gente ter um grande campo, uma grande praça esportiva para poder dar qualidade para quando a gente chegasse na Série C, depois na sequência, a gente ter um campo para jogar com qualidade, para um time desempenhar um bom papel, até ser um bom atrativo para os jogadores que vieram, né? Não, eu só ia falar que eu tenho uma tese que esse acesso do Confiança em 2014, acho que o jogar no Médici, acho que foi também importante, foi um fator que agregou. Que é um campo que você pode, normalmente você consegue impor seu domínio de jogo, né, seu mando, coisa que às vezes o Batistão é um pouco neutro, né? Então acho que também foi importante essas coincidências, né? Enquanto o Batistão estava sendo reformado para receber a seleção grega aqui, né, que é um centro de treinamento, a gente estava jogando lá no Médici, subindo na Serra direto. E aquele Confiança, né, que jogou contra o Estanciano, tinha Valdo na zaga, tinha Samuel, que não sei se vocês lembram dele, era meio careca, e Richardson também, Everton Santos, Thiago Santos, o Wallace Pernambucano. E Lucas? Quem? Lucas, e em contrapartida o Estanciano tinha um monte de ex-confiança, né? Vovô na lateral, Oliveira mesmo, como você disse há tempo atrás. Eu lembro, não sei se você lembra, eu acho que você também deve lembrar, Lucas. Vovô e Oliveira catimbando o jogo inteiro, né? Vovô, inclusive, fazendo gesto pra torcida, tirando onda enquanto estava na vantagem. Ele estava chateado com a gente, né? Cristiano Alagoano. E Rocha era o técnico ainda. Exatamente. Adélio Rocha, técnico de Estaciano. E nosso goleiro era Beto. Foi campeão. Que inclusive aquele primeiro gol, se quiser a gente já começando a falar, Mike, não sei, você vai ordenar aí, mas se puder seguir, voltando ao jogo, de fato até o Estanciano, realmente eles vieram numa postura de que era catimbar, levar aqueles 2-0 até o final, e eles realmente, de fato, concordo com o Lucas aí, estavam bem confiantes, né? Mas o Confiança entrou um Confiança bem focado, né? Buscando o gol, e fez logo o gol, né? Com a jogada do Bibi lá, aquela dupla Bibi, naquele gol que fica aquela torcida jovem do Itabaiana, naquele gol para lá, fez aquela jogada na direita, jogada de linha de fundo, Bibi cruzou voltando e Kivel de cabeça marcou o primeiro gol. Logo no começo deu uma esperança muito grande para tirar essa vantagem, né, galera? Eu lembro, a gente falava ali do surgimento do Dragão de Aracaju, e eu lembro que um dos textos que eu fiz em 2013, que como não tinha nada o que falar do Confiança naquele ano, porque o time não estava jogando, eu fiz alguns ensaios, alguns textos opinativos, e eu falava muito do time de 2008, né? Eu lembro que o texto era o ano que não acabou, e a gente ficava com aquele fantasma do quase de 2008 na nossa cabeça, e que foi exorcizado ali em 2014. Mas depois de 2008, que a gente quase subiu, em 2009 foi instituída a Série D, e a gente joga a Série C mais um ano, a gente é rebaixado para a Série D, a gente joga a Série D de 2010, e essa Série D de 2010 a gente cai num grupo pesadíssimo, com CSA e Santa Cruz. A gente até faz vai bem, vence 2, empata 2,
perde 2 e ali, acho que no saldo de gols a gente fica fora da segunda fase. E depois de 2010 a gente só volta a disputar a Série D em 2014, porque nessa época era uma vaga só que era para o campeão, então a gente fica 2011, 2012 e 2013 fora, sem calendário nacional. Então, por isso que depois do fracasso de 2008 e tudo que a gente afundou na sequência, aquele gol significava tanto para a gente, que seria ali a volta para os campeonatos nacionais, enfim, voltar a disputar alguma coisa para além do sergipano, até porque nem o sergipano nessa fase a gente estava conseguindo ganhar nada, né? Até então nosso último sergipano tinha sido o de 2009, jogo que vai ganhar um podcast retrô logo logo. Então, Edeni, continue aí falando do jogo. Pois bem, então esse primeiro gol logo no início da partida deu um ânimo para o time. Só que depois uma jogada pelo lado direito ali do gol do placar, que eu acho que não está nem funcionando lá mais, do antigo presidente Médici, tive uma jogada pela direita, o cruzamento, que aí não sei se os amigos concordam aí, acho que teve um tanto falha do goleiro Beto, e logo em seguida o Estanciano empata a partida, né? E deu aquele, putz, vamos ter que remar mais de 2 gols, o tempo de novo, é como se a partida tivesse começado ali. Eu não lembro, não sei se Lucas e os demais lembram, eu acho que eram 20 minutos do primeiro tempo, 25, e já estavam 1-1. E aí a gente tinha o resto do jogo para remar e buscar, mas o time não se acovardou, cara. Só que é aquela coisa, né? Junta um pouco de vontade e o time não vai, bate o desespero, e os caras do Estanciano catimbando, cara. Mas catimbaram Oliveira, Vovô, Cristiano não, Cristiano sempre teve um respeito maior, a torcida do Confiança, tava de boas, mas assim, muito, os caras catimbando muito, parando muito o jogo, e enfim, eu não lembro se terminou 2-1 ou 1-1 no primeiro tempo, não sei se o Lucas quer complementar, ou os demais aí, mais esse primeiro tempo, mas foi um momento que a gente, quando tomou o gol, acho que foi até uma falha do goleiro Beto, a bola ali meio cruzada, a bola perto do meio do travessão, só sei que cobriu ele. Eu não sei se Cristiano ainda chegou a tocar na bola, não lembro direito, mas foi 1-1. E daí diante tivemos que remar tudo de novo. Se quiser os amigos complementarem. Não, o foi o 16, né? Então foi isso aí, realmente. Então, foi logo, acho que os 6 já estavam no primeiro tempo. Aí Marcel aos 16, Marcel do Estanciano. A bola vai lá por cima mesmo, chega nele, ele passa pra dentro. Agora, o que eu queria saber de vocês que estavam lá, será que não houve, da parte do Estanciano, meio que um salto alto pelo placar no primeiro jogo? Não houve não. O que houve foi a estratégia do Estanciano de catimbar, não jogar bola, né? Então eles vieram para não ter jogo. E como Denil falou, o Confiança com aquela gana, né? Característica da história proletária, né? Aquela gana de não desistir e correu atrás mesmo do placar, porque você virou o primeiro tempo 1-1. Eu estava até vendo aqui as escalações do time. Quem lembra do atacante Phil? Também entrou nesse jogo, né? Entrou no lugar de Vertinho. Pernambucano Filco. Que atacante ruim, velho. Pô, Glauber era nosso lateral direito, né? A zaga da Samuel Ival. Josivan também estava nesse time. Era um volantão, né? E Pedrinho na lateral esquerda. Agora, Richardson não estava ainda, não. Não estava, não. Richardson jogou no jogo do Francão, não jogou nesse jogo. Então Richardson já estava. Achei que Richardson não tinha voltado ainda do América. Acho que cumpriu suspensão, não jogou no Médici. E quem muda a história desse jogo é Thiago Santos, né? Um cara controverso, porque sempre jogou bola, mas sempre preteriu Confiança, né? Sempre tem aquele papo dele com o empresário. Ele jogou muito no futebol paulista, jogou no Sampaio, jogou em outros clubes, mas sempre aqui no Confiança
nunca só jogou esse 2014 mesmo. E nesse jogo ele foi decisivo, né? Que ele entra no jogo, ele faz o segundo gol proletário aos 32 do segundo tempo. E depois, aos 47, ele arranca e dá pra Kivio, aí é história. Entrou Então, no lugar de Geraldo, Lucas, inclusive, Pois é, eu ia Thiago falar isso. Essa entrada dele no lugar de Geraldo, né? Imagina esse vestiário aí, né? Com a liderança que Geraldo tem, ele dizia assim, não, eu vou sair pro menino entrar. Certamente ele entrou no brilho dos caras e mais ainda no Thiago Santos. Ele assim, meu irmão, eu tô saindo porque você vai resolver. Eu imagino que tenha sido algo E assim, mais ou menos nesse sentido. e assim, Fernando, Certamente. realmente a gente põe muito essa coisa do Kivell, né? Realmente, pô, e do jeito que foi, né? Onde ele estava, onde a bola entrou, mas assim, realmente é muito importante o Lucas ter falado isso, porque Thiago Santos meio que mudou o jogo, né? Ele jogou muito ali pela direita e ele foi aquele cara que conseguia buscar e teve muito isso, assim, chegou um momento que eu acho que também os caras do Estaciano começaram, putz, o Confiança deu velocidade com o Thiago Santos no jogo. E claro que às vezes a velocidade, aquelas passadas longas de Wallace Pernambucano, até no final do jogo teve um jogador do Estaciano expulso, numa arrancada de Wallace Pernambucano, que o cara dá uma chegada lá e é expulso. Então isso forçou muito o Estaciano e o tempo ia passando, os caras, meu irmão, com a língua... Rocha fez as alterações, mas só o Confiança ia, só que eu acho que teve umas 2 chegadas no contra-ataque do Estaciano que levou perigo, não sei se o Lucas lembra disso, e que a gente, putz, que susto, mas aí veio o segundo gol e aí sabe aquele bora, a torcida empurrando e vai, nervosismo, mas os caras não deixaram de lutar, cara, não. Isso aí o Confiança foi muito sabe, muito vibrante, os caras não desistiam, velho. Aquele grupo, de fato, era um grupo diferenciado. Os caras não desistiam. Parece que entendia a proposta do clube, que, tipo, velho, a gente precisa muito disso aí. Né? E aí fomos premiados aí com aquela jogada no finalzinho. Inclusive, muitos deles hoje, assim, hoje já estão meio em declínio, porque também já são 6 anos, né? Mas muitos depois fizeram sucesso. O próprio Wallace Pernambucano foi bater no Náutico, hoje está no Mequinha do Rio Grande do Norte. Thiago Santos depois... Ceará também, né? Ele jogou no Ceará também. Ele jogou... foi, mas a passagem dele pelo Ceará foi horrorosa. É porque o Ceará Isso. tem todo um contexto, né? Isso. Bom, teve o desmonte do Ceará naquele ano, né? O ano seguinte, na verdade. Então, Valdo já estava naquele time. Hoje, Valdo que joga no Japão. Richardson, que joga no Japão também, tava naquele time. E Valdo era... E não sei se você lembra, Mike, Valdo era muito criticado no início lá pelos torcedores do Confiança, né? Parece que a galera... Sim. Né? Eu defendia Valdo sozinho. Era jogador... Pé atrás. Eu defendia Valdo sozinho, eu sempre gostava de Valdo. Era um zagueiro que ele dava uma arrancada, ele pegava a bola ali na área dele e Valdo arrancava até o meio de campo e lançava algum jogador. Eu gostava dessa jogada de Valdo. Mas Denil lembrou bem, a torcida do Confiança sempre massacrava Valdo. Acho que o único jogador que é sergipano que a torcida não massacra nos últimos tempos é Ítalo, porque veio do Bahia. Mas, de resto, se o jogador nasceu aqui, mas você irmão, quer dizer que a torcida do Confiança não massacra Ítalo? Rapaz, é porque você não senta no setor que eu sento, velho. Eu defendo o Ítalo sozinho também, lá no setor dos veinhos. O quê? E sobretudo quando o Igual Confiança era perde, com né? Ou empata, quando o joga Confiança mal. perde, a culpa é toda de Ítalo. Não sempre crítica, mas em relação ao que era com Valdo e hoje é com Everton e Vila, Ítalo tá no céu, não tem nem comparação. Mas vamos voltar ao jogo. Não, Anderson também foi pouco criticado, o irmão de Valdo. Porque Anderson teve uma passagem pelo Atlético Mineiro, aí tem aquele viralatismo, né? Bem, então o professor Betinho faz essa alteração, né? Tira Geraldo e bota Thiago Santos. E que era necessário mesmo, ainda que Geraldo fosse ídolo, mas já não estava no auge de sua forma física.
E o jogo necessitava mesmo de velocidade, em posição física, então já tinha o Wallace lá, entrou Filco, entrou Thiago Santos, foi pro Abafa, o velho Bumba Meu Boi de Betinho dessa vez deu certo. E no Abafa desempatamos e ampliamos, fizemos o gol que era necessário fazer para chegar à final. E depois a gente venceu aquela final bem tranquila contra o Socorrense. Foi nada que desse muito trabalho. E Mike, era o sentimento do torcedor depois daquele... Fala. E assim, foi engraçado que a gente demorou muito para sair do presidente Médici, porque a galera, sabe, todo mundo... Ninguém se conteve com a emoção do que o gol do Kivel proporcionou. Ainda teve o gol aqui que o Sergipe tomou lá do Binho. Aí, meu amigo, foi festa. A galera demorou que festa pra sair, buzinar saindo lá de... E ficou a sensação de que daquele título ninguém tirava, velho. Todo mundo saiu muito confiante. Claro que, assim, ninguém dizia isso, mas de tudo que foi aquilo ali, daquela batalha que foi com o Chanciano, ninguém tomava aquele título do Confiança. Tava todo mundo muito esperançoso. A gente atropelamos o Siri na final. E tem uma foto emblemática, né, com o Kivel com as duas mãos no rosto, né, corre bater na bola, e o juiz, eu acho que não sei se é o boneco de Olinda, apontando pro centro do gol. Acho que é de Igor Matheus, da Infonete. Essa foto é sensacional. E eu não sei se é essa, que não, na mesma imagem aparece Oliveira assim, se abaixando, meio que... Não sei se é nessa mesma imagem. Eu acho que eu tinha essa imagem aqui. Eu acho que é essa, Lucas. De fato, que no mesmo momento sensacional. É sensacional essa foto. E Kivel tá comemorando, mostra Oliveira desabando. E teve, não sei se vocês lembram, uma celeuma aí, lance de Oliveira, para Kivel, de racismo. Então tinha todo um contexto aí, mesmo como vocês falaram, da rivalidade Kivel e Oliveira ali naquele momento. Não, foi sensacional. Eu lembro a gente voltando para Aracaju, velho, tirando onda com a torcida do Sergipe. Foi bom demais, mano. Eita, 2014 bom. E depois, né, o acesso. Aquele time podia ser campeão brasileiro. Podia ser campeão brasileiro, aquele time. Falando do gol especificamente, Mike, eu acho que agora já é um momento que a gente pode colocar o áudio. Certo. Um áudio especial de alguém pra Isso. gente. Então, falando desse jogo decisivo que foi, né, em 2014, Confiança e Estanciano, é um jogo que a gente precisava reverter um placar de 2-0, a gente perdeu o primeiro jogo de 2-0 e teríamos que tirar essa diferença de gols no segundo jogo. No início do jogo, acabei fazendo um gol numa jogada do Bibi pela direita, Estanciano acabou empatando. Thiago Santos fez um gol de cabeça, se não me engano foi aos 35 do segundo tempo, e no finalzinho do jogo fui abençoado com aquele gol maravilhoso, né? Um gol inesquecível para mim, tenho certeza que para a maioria dos torcedores que estavam no estádio e quem não estava também, um gol que salvou o ano, né? Um gol que aquele elenco precisava, a emoção foi geral, todo mundo se abraçando, chorando, porque em segundos a gente conseguiu reverter uma situação complicadíssima, né? O clube ficaria sem calendário para o outro ano, inclusive para o mesmo ano, todo aquele elenco que foi montado iria se desmontar, então foi bastante emocionante, foi o gol mais importante que eu fiz, com certeza, por ele ser um gol decisivo naquele momento do ano, naquele momento da competição, a gente estava caindo fora, tudo estava indo por água abaixo, então a emoção daquele jogo foi gigantesca, nunca mais vou esquecer. Valeu, um abraço. Esse foi o áudio aí que Leandro Kipp, né, falando do gol, da história daquele time, enfim. Você que foi o autor da façanha de conseguir esse áudio, Fernando, diga aí como foi esse contexto de conversar com ele. Cara, é um sentimento muito curioso, porque, sim, foi nesse ano de 2014 que eu fiz a promessa, né? Isso vai ficar para o podcast retrô quando for falar do acesso, mas já um spoiler, foi nesse ano de 2014 que eu prometi que eu ia criar o Dragão Gaiato,
E aí eu vejo o cara que fez o gol, que tá no meu time hoje, podendo tá falando comigo diretamente, tendo parabéns pelo trabalho. Ele falando do gol, assim, diretamente para mim, para nós aqui no Bancada, me dá um sentimento de orgulho muito grande, principalmente pelo que nós estamos fazendo, né? Hoje, essa iniciativa do Bancada é algo que fica registrado aí para o futuro, para as próximas gerações poderem acompanhar. E, assim, é orgulho a palavra que eu tenho. Muito bem, encerrando aqui nosso primeiro podcast retrô da quarentena, é falar com quem esteve em campo e poder acompanhar. Denis, se você pudesse resumir em uma frase curta a sensação enquanto você retornava para Aracaju, como você descreveria aquilo ali? Cara, bicho, eu acho que foi tanto sentimento, eu sei que é uma coisa que ser curta, mas foi tanto sentimento junto, velho, que aconteceu. Você pensa nessa história que você vai pros estádios aí, deixa a família, namorada, esposa, sabe? Todo mundo lá, vai o doido lá, pra onde vai pro campo, fica aqui na praia. E você vê que o negócio o sentimento é que tava valendo a pena todo esse esforço, velho. Sabe? Que o que o time proporcionou foi algo que a gente espera, velho. É sobrevivência. Foi nossa sobrevivência aquilo ali, velho. Essa sensação de ir pro jogo contra todos os prognósticos, contra toda a lógica, é uma coisa que acompanha muito o torcedor do Confiança. Tá mais ou menos na nossa cidade ali, beirando os 40 anos, né? Porque a gente pegou todos os anos 90 e depois ainda teve o alívio do início dos anos 2000, mas a gente pegou essa fase ali pós 2008 que também foi bem complicada. Lucas Oliva, para você, qual foi o sentimento que você teve na volta de Itabaiana para Aracaju? Tava puro? Sentimento de êxtase, né? De êxtase, porque aos 40 minutos do segundo tempo, a torcida do Confiança estava apreensiva, porque o Sergipe estava na final e nós estávamos fora. Aí, logo em seguida, saiu o gol de Binho no João Hora. Há uma explosão na torcida do Confiança, como se fosse um gol nosso. Então a gente dá aquele ufa, né? Pô, a gente tá fora da final, mas o nosso rival também tá fora. E logo em seguida vem o gol de Kiva. Então você tem essa mistura de sensações em poucos minutos e termina numa apoteose com um gol fantástico, que não é um gol qualquer. Além de ser um gol muito importante, é um gol maravilhoso, um gol lindo, um gol mágico, estupendo. E você desce a serra, fazendo aquela festa, chegando em Aracaju, tirando onda com os amigos colorados, desclassificados. E como o Denil bem marcou, aquele gol ali foi um gol de redenção, né, proletária, porque se a gente estivesse fora daquela final, sabe lá onde nós estaríamos hoje, né? Porque a história seria completamente diferente. Exatamente. Ô Mike, você só me permite, eu sei que aqui não tem muito jabá, não sei o quê, mas deixa eu mandar um abraço pro cara chamado Guto. Ele é um ouvinte assíduo aí do Bancada. Nos falamos aí essa semana. Pô, sempre ouço Bancada lá, tal, que trabalho, parabéns pra vocês aí. Então, Guto, um abraço da galera do Bancada aí. E Guto continue é um amigo nos ouvindo. também, abraço, Gutão. Exatamente, Então, você conhece. Abraço pra você, Guto. Não lhe conheço não, mas um abraço. Também não lhe conheço, Guto, mas um abraço. De longe, porque agora a gente pode se tocar. Fernando, tem algo a falar ainda desse jogo? Eu só queria acrescentar um outro contexto desse ano, que foi aquele evento Briga de Leandro Crivo no treino, né? Que assim, rapaz, que ano pra Kiva 2014. O cabra começa o ano brigando no treino e aí quase é afastado do time, quase é mandado embora. Depois aparece na TV nacional com isso, assim, tinha tudo pra ele não dar certo no Confiança. Mas aí, assim, pelo futebol que ele demonstrava, pelo nível de atuação que ele faz nesse 2014, junto com o Bibi, essa dupla de ataque
mítica que fez história no futebol sergipano, o cara chegar e ser coroado, né? Eu até tive a oportunidade, no ano retrasado, em 2018, de jogar uma partida de futevôlei com o Kivel, e ele fez um ponto em mim, ele deu como se fosse aquela jogada de Higuita, um escorpião, ele bateu assim, rapaz, pegou a bola, e eu disse assim, rapaz, se é sortudo, aí ele disse, rapaz, a sorte acompanha quem trabalha. Eu disse, filho da pé, eu vou dizer o quê? O cara que fez um gol daquele pode ganhar todas de mim. Não, lembrando que Kivel em 2013 estava no Sampaio Corrêa, que subiu a Série B e quase ficou por lá. A torcida, à época, gostava muito. Eu lembro nos comentários do Globoesporte.com, dizia, porra, Kivel, pra que ir por Confiança? Vem jogar aqui na Série B e tal. E no jogo do acesso do Sampaio Corrêa teve gol de Kivel, né? Que foi lá no Rio de Janeiro contra o Macaé. Sport TV transmitiu, até assisti esse jogo. Teve o golzinho de Kivel, ele até foi lá na cama, mandou um beijo lá da cama. Então, realmente, ele vivia um momento bom lá no Sampaio Corrêa. Deixa eu só, Mike, me permita uma coisa também, que 2014 foi um ano também, eu acho, de muito bom também para Hernando, né? Eu lembro algumas situações, teve toda aquela pressão que Hernando sofreu, com aquela história lá da mudança do River, que o River que aí cedeu o lugar para Confiança, aquela história toda. Eu lembro que eu estava na apresentação foi um dia de semana, se não me engano, uma quarta-feira, um dia útil aí da semana. Eu fui lá ver a apresentação, a chegada, na realidade. Confiança naquela época era um negócio meio... A chegada do treinador lá, Givanildo, no Confiança, e foi engraçado a cara como o Hernando chegou, aquela risadinha de canto de boca, meio tipo, tirei o cara do rival, né? Tirei o cara lá do rival. Ele ficava lá meio dando risada. E no final teve aquela história, né? Que o bom da novela é o final. E no final, né, que o Givanildo falou aquela história, e no final realmente foi aquelas novelas que teve drama, né? Drama, a mocinha, tá, porra, o bandido se dando bem, no final o herói foi lá e salvou tudo, né? Vamos dizer assim. Então, foi um ano também de conquista para ele, né? Que foi lá e se consolidando aí como um dos grandes dirigentes que mais vencedor aqui do estado de Sergipe, né? Então, naquele ano foi uma mistura de tudo, né? No começo de muito conturbado, muita pressão, e no final ele saiu aí como vitorioso, né? É mais um personagem aí desse Confiança, o Hernando Rodrigues. É uma coisa até pra gente falar em um outro podcast, mas a gestão de Luiz Roberto, ela administrativamente já era muito boa. A Confiança era muito começou a se organizar muito bem fora de campo, não tinha grandes atrasos de salário, não era aquele time que saía contratando na doideira e deixando os passivos trabalhistas para trás. Começou a estruturar um marketing. Só que Luiz Roberto precisava dessa coisa boleira que Hernando trouxe. Aí foi o casamento perfeito e que começou todo esse crescimento aqui do Confiança. Máximo respeito a Luiz Roberto. Sim, cara, pra mim é o melhor presidente de Confiança até hoje. Ainda que Iago talvez vai entrar para a história como maior, por tudo que ele conseguiu fazer, mas não fosse não só a semente, ele... Iago permanecendo na Série B se torna o maior presidente da história do Confiança. Sim, sim. E é muito competente, mesmo jovem, Iago. Isso é uma coisa pra gente falar aí num próximo podcast retrô sobre os presidentes históricos do Confiança. Então, camaradas, alguém tem mais alguma coisa a falar desse jogo? Assim, tem pra falar, a gente fala aqui a noite toda, né? Mas o podcast precisa ser encerrado. Não, acho que é isso mesmo, Mike. Acho que, da minha parte, já estou satisfeito com as informações. Então, pessoal, valeu. Valeu, Edenir. Valeu, Lucas. Nessa época aí de coronavírus, de Covid-19, sem futebol, a gente vai fazer esses podcasts retrô. Mandem sugestões, críticas, para que a gente possa melhorar os próximos, e sugestões de jogos, inclusive. A gente já tem alguns jogos na nossa mente, no nosso radar, mas é bom trazer mais opiniões e diversidades para todos, ok? Muito obrigado a todos. Se puderem, fiquem em casa, lavem as mãos, abraços e fui!